Olá pessoal, boa tarde para vocês. Mais uma vez aqui com um vídeo para vocês aqui. Eu sou o Márcio. Eu sou o Moisés. É isso aí, sabadão, tempo fechado, né? Mas tá uma temperatura ambiente muito gostosa aqui e a gente está aqui mais uma vez para conversar com vocês mais um pouquinho. Fique com a gente aí. A qualidade de som e de imagem talvez não seja perfeita, porém é compensada pela importância do conteúdo abordado por nós, tá certo, gente? Fique ligado com a gente aí. Ô Moisés, vamos começar aqui fazendo uma pergunta para o Moisés. O que você aprendeu essa semana sobre educação financeira na escola? Nada. Não aprendeu nada? E nem os alunos que estavam lá também não aprendeu? Nadinha. Mas então o que eles têm que fazer? Pedir para os pais deles ensinar. Isso, boa ideia, pedir para os pais ensinar. Nossa, mas e se os pais não souberem ensinar eles, mas não conhecer de educação financeira, o que eles têm que fazer? Inscrever no nosso canal, assistir nossos vídeos, deixar o like e compartilhar. Isso, é isso aí galera, ó, presta atenção na dica do Moisés, hein? Se não sabe sobre educação financeira, não sabe como ensinar seu filho a ter aí uma vida bem melhor do que talvez a nossa, que nós passou, ou a de vocês aí, não nasceu em berço de ouro e tal, vamos aprender aí, ó, vamos curtir o vídeo, senta o dedo aí e fique com a gente aí para estar aprendendo algumas coisinhas aí, algumas dicas aí que vai ser fundamental para a vida da criança, para a vida do seu filho, da sua filha, o resto da vida aí, né? Educação financeira é uma das coisas mais importantes na nossa vida, né? Porque hoje o mundo vive em situação aí completamente dependente do dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, se a pessoa não tem um capital, ele fica numa situação difícil. E vamos dizer o seguinte, né, gente? Se você abre aí seu aplicativo, a sua carteira, não tem dinheiro, é um negócio muito complicado, né? Então vamos aprender, vamos seguir as dicas aí, que é muito importante, né? Gente, eu queria falar aqui sobre uma pessoa essa semana que nos procurou, que eu fiquei satisfeito. Pessoas que a gente não conhece, que a gente está conhecendo agora, e pessoas contando a sua história. Gente, é muito bacana ouvir isso dos outros. Escuta aí o que uma pessoa falou para nós essa semana sobre ele estar devendo, tá em situação ruim, não tinha dinheiro para fazer nada e os cartões de crédito dele tudo estourado, situação ruim, né? Ele falou assim que começou a ouvir nós, ficou procurando meios para poder estar saindo da dívida e não estava encontrando, ele estava bem com a cabeça bem ruim, pensando em dívida a todo momento, e ali não conseguia, né, fazer nada, não conseguia ter solução. Eu perguntei o que ele sabe fazer, se ele tinha alguma coisa para vender, se ele poderia arrumar uma renda extra, né? Se ele era bom em alguma coisa, se ele sabia ir cozinhar, se ele sabia dar aula, qualquer coisa, né? E infelizmente a resposta tudo era não. Só que a gente achou algo que ele fazia. Eu vi um violão lá e ele sabia tocar violão muito bem, entendeu? E aí a gente fez uma sugestão para ele que ele fizesse, que era ensinar as pessoas a aprender a dar aula de violão, aprender a tocar violão, na verdade, né? E ele colocou uma placa lá na casa dele lá. E nos primeiros 4 dias que ele colocou a placa, ele apareceu 9 alunos para eles. Olha que maravilha! E ele já começou e está divulgando agora para as pessoas. Aí eu pedi para ele divulgar no canal de Zap da família dele ali, com o pessoal que interage ali. E ele vai conseguir, aí se Deus quiser, tá ganhando um dinheirinho e tocando sua vida. Olha para vocês verem o quanto é importante a gente conseguir fazer algo que não está no orçamento da gente, fazer algo ali que é fora. Eu dei a dica para ele e falei para ele, esse dinheiro não é para você gastar, esse dinheiro não pode ir para nada, esse dinheiro que você ganhar tem que pagar cartão de crédito, pagar dinheiro, pagar tudo, né? E ele
concordou, já está fazendo isso e está dando certo, ele já está conquistando aluno. E se Deus quiser vai dar certo isso aí e vai tocar o barco para frente, não é mesmo? Outra coisa que eu queria falar também é que tem um cara, ele pediu para a gente não falar o nome, que ele trabalha com oficina, né, com carros, e ele falou assim que ele vinha vindo numa situação seguinte, que ele não estava devendo, como a gente falou no vídeo anterior, tem muita gente que não está devendo, mas também não está sobrando nada, né? E agora ele reorganizou a situação dele e ele começou a se pagar primeiro, que esse é um dos pontos, né? Se você tem a sua empresa aí, você tem a sua meta, as suas condições aí dentro da empresa, mas primeiro você tem que se pagar. Toda despesa que você tem que pagar, mas primeiro é você. Porque se você não se pagar, a tua empresa não vai para frente. E agora ele falou que ele está fazendo dessa forma. Todo final de semana ele coloca tudo em dia, aquilo que ele fez durante a semana, e ele está investindo em torno aí de 500 a 800 reais toda semana. Para você ver que maravilha, gente. Quanto é importante, a gente vem batendo nessa tecla, o quanto é importante a pessoa se organizar e colocar o objetivo de mudar a sua situação, mudar de vida, porque só assim você vai conseguir mudar de patamar, não é verdade? E conseguir desfrutar daquilo que você está lutando hoje, né? Outra coisa também que a gente teve, outra pergunta que a gente teve essa semana, que é o seguinte, é uma mulher, ela pediu para não falar o nome dela também, a gente vai respeitar. Ela tem uma empresa e ela está com a empresa já há algum bom tempo aí, pelo que ela deu de ideia, vários anos já, que ela vem vindo, ficando no vermelho e acumulando dívida. E é uma empresa antiga, mas infelizmente agora está num patamar aí muito ruim. E olha para vocês verem, gente, isso aí é uma coisa que afeta muita gente hoje. Eu falo porque eu tive várias empresas no passado. Eu abri várias empresas e teve empresa minha que arrastou aí por situação difícil e a gente às vezes não abriu o olho, não queria largar a mão. Isso aconteceu comigo, certo? Eu quando eu ainda era jovem ainda ali, novo, né, que eu poderia assim, estar começando a minha vida ali, eu tive uma empresa de transporte e acabou que eu fiquei com um monte de caminhão velho, uma sucata e foi só prejuízo. Então assim, tem gente que não quer largar aquilo, acha que é só aquilo que vai dar continuidade na vida dele. E aquilo já atrapalhou ele faz tempo, aquilo já vem deixando ele, não deixa ele dormir, já está deixando ele doente, ele já não consegue pagar fornecedor, ele já não consegue pagar funcionário, e assim vai. Ele fica numa situação terrível. E essa situação é muito ruim, porque vai afundando a pessoa em dívida, e a pessoa às vezes não está vendo. Por quê? Porque ela não relata tudo aquilo que está acontecendo, não coloca no papel. Olha, às vezes esse mês ela ficou num déficit ali muito grande, mas ela não sabe. Por quê? Porque não está anotado, não sabe o que entra, não sabe o que sai, nem nada. Então o que acontece? Tem que mudar isso, gente. A hora de parar é a hora que você está vendo que a tua empresa não te dá lucro e além disso está te afundando em dívida. Aí você tem que observar, porque se você continuar, você vai afundar a sua empresa, não é verdade? E eu vou perguntar para Moisés: Moisés, a pessoa que está aí em dívida, que está afundando, que quer parar a empresa e não sabe quando parar e o que fazer, o que ela tem que fazer? Inscrever no nosso canal, assistir nossos vídeos e deixar o like. Aí, pessoal, então esse tipo de coisa é comum hoje. Aconteceu comigo, pode acontecer com você, com qualquer pessoa. Muita gente não quer abrir mão da empresa. Tem gente que a empresa é até lá do pai, do bisavô e aquela coisa, né? Então não pode fazer isso. Eu aconselho sempre a pessoa a parar nesse momento. Se você não tiver conseguindo ter lucro e não está tendo lucro de nada e está afundando em dívida, tem que parar. Se você não parar, a situação vai piorar muito, né? Não tem como
fazer nada, vai ficar numa situação aí que é só Deus, né? E muita gente, a gente sabe aí que faz muita besteira, muita coisa ruim, é muito complicado isso, né, gente? Mas se você tiver a fim de mudar isso, se você quiser melhorar a sua situação aí, vai observando tudo que a gente está dando de dica aí, e a gente está preparando para vocês aí, sempre com um videozinho a respeito disso, e as pessoas vão aprendendo, e eu tenho certeza que vai sair muito bem sobre isso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre pessoas que estão falando aí que teve 3 pessoas aí que falou assim que não consegue fazer renda extra, que já chega cansado e tal. E aí, infelizmente, isso aí acontece com muita gente, né? Muita gente trabalha em excesso nas grandes cidades. A gente sabe que tem gente que sai 5 horas da manhã, pega ônibus, pega metrô, chega em casa 10 horas da noite, e aí? Então, são situação difícil mesmo, entendeu? Mas o que eu digo? Tem que mudar o pensamento. Gente, se você está num emprego que ele não te traz benefício, e você está com medo de sair, não arrumar outro, e você está há muito tempo nisso, só que isso aí está te afundando, você tem que olhar, tem que analisar, entendeu? Porque às vezes qualquer outro meio que você arruma de vida, às vezes você consegue ganhar o mesmo que você está ganhando aí e ainda sobrar muito tempo para fazer outra coisa. Então, tipo assim, se é um serviço pesado que você faz e não te traz renda o suficiente para você viver adequadamente ali com sua família, tem que rever, entendeu? Não pode ficar nessa situação. A situação que a gente vive no país de emprego é difícil, mas tem muito meio das pessoas ganhar dinheiro, tem muitas ideias aí que dá para ganhar dinheiro, entendeu? Eu vi um aqui que ele, acabei de falar, que ele não tinha nada o que fazer, de repente ele lembrou que ele sabia tocar violão, está ensinando e está ganhando dinheiro, já começou a ganhar dinheiro. E a persistência é nisso aí, sempre vai ter alguma coisa que você pode fazer. Eu tenho um colega que ele trabalhava CLT e ele passou um período muito difícil na vida dele, vivia sempre em dívida. Aí que ele pensou, ele falou assim, eu vou ter que sair do emprego e ver se eu arrumo outro emprego que eu ganho mais. Não é uma boa ideia você sair sem nada assim, né? Geralmente o ideal é você arrumar alguma coisa, mas tem hora que as medidas são extremas, né? Aí aconteceu, ele pegou e saiu do CLT. Aí ele gostava de mexer em bicicleta com os filhos dele e tal. Pegou, ficou parado, colocou uma plaquinha lá, conserta bicicleta. Hoje ele tem uma bicicletaria excelente, tem funcionário, e ele tem mais de uma bicicletaria hoje, ele tem outros pontos que eles trabalham lá, e estão fazendo um trabalho muito bom e vivendo bem agora. Então sempre tem uma solução, só que o primeiro passo tem que depender da gente. A gente tem que preparar, a gente tem que lutar, a gente tem que pensar todas as coisas que a gente for fazer com antecedência, para você estar se libertando de tudo o que for ruim e buscando uma vida melhor. E outra coisa, quanto mais a gente vive, mais experiência a gente tem. Mas a gente não aprendeu sobre educação financeira. Sim, tem que aprender. Mas se você não aprendeu nada sobre educação financeira, mas você aprendeu com alguma coisa que você fez que possa ter dado errado, que você tira de lição daquele dia para frente, olha, fiz isso, deu errado. Agora eu sei que isso aqui eu não posso fazer de novo. E assim você vai aprendendo uma coisa ali, outra ali. Então, ou seja, cada vez que você está vivendo mais, você está ganhando uma experiência aí de vida, que isso ninguém tira de você, né? Só Deus quando chamar a gente, não é verdade? Vamos fazer meta na nossa vida, vamos colocar um objetivo da gente conquistar alguma coisa, da gente poder fazer uma viagem, pagar sem parcelar no cartão de crédito, a gente poder fazer
coisas que não tá no nosso calendário hoje, mas que daqui para frente agora possa estar. Mas para isso precisa ter organização, né, gente? Ter organização, ter motivo aí para você fazer as coisas com alegria, né? Satisfação, e isso é muito bom. E a gente nunca ficar esperando, dependendo dos outros. Olha, para vocês verem, o Moisés, ele não está aprendendo lá na escola, e nem os aluninhos que estão lá junto com ele estão aprendendo, né? Então, mas tem que ter essa oportunidade, e a gente está passando aí, o Moisés deu a dica, a gente está passando aí, vamos estar ajudando as pessoas a ter um caminho melhor aí na vida e uma educação financeira melhor, não é verdade? A gente fala hoje em dia sobre pequenos detalhes, e esse pequeno detalhe está derrubando muita gente aí, as pessoas não estão vendo. Pessoas não estão se preocupando com pequenos detalhes, com pequeno gasto, com pequeno... Tudo que é pequeno acha que é normal. E não é. Isso aí arrebenta o orçamento familiar. As pessoas ficam em grandes problemas, em grandes dificuldades por não prestar atenção nesse pequeno detalhe. Tá certo? Então, eu vou desafiar vocês mais uma vez. Vocês que querem ter uma vida melhor, você quer sair do aperto aí, do sufoco que vive, sobre cartão apertando, cheque especial e tudo aí, juros abusivos aí que vem em cima da gente, presta atenção. Começa a ver o que é essencial para a tua vida. Se não for essencial, não faça. Se eu não preciso comprar, não compre. Não faça compra por impulso. Evite gastar o máximo do máximo do máximo. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai afundar em dívida e vai ficar em situação difícil. Tá certo, gente? Eu vou estar essa semana aí, se Deus quiser, passando mais vídeo. A gente vai estar conversando com pessoas, passando experiência de pessoas aí que a gente passou hoje. A gente vai dar dica também, e vocês fazem o seguinte, ajuda a gente aí, gente, deixa o like, curte o nosso canal, né, Moisés? Compartilha, né, Moisés? Compartilha. E deixa o like, né? Inscreve no nosso canal. Isso, inscreve no nosso canal aí, que é muito importante para nós e é de graça, tá bom, gente? Fica com Deus, ótima semana para frente aí, que Deus abençoe a todos. Com Deus, gente. Isso aí, gente.